Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 13 a 27. É onde meditaremos nesta noite. A Bíblia diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Toda a igreja, versículo 14, já. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todos os 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós acabamos de ler esse texto e os irmãos perceberam. Versículo 13 fala sobre duas portas. Final do versículo 13, versículo 14, fala sobre dois caminhos. Versículo de número 15 fala sobre os falsos profetas, mas há verdades na Bíblia que estão expostas e outras aparentemente ocultas. Se há falsos profetas, há profetas verdadeiros. E embora os verdadeiros não apareçam nesse texto, mas o fato de aparecer os falsos, fica claro que existem também os falsos profetas. A Bíblia mostra nos versículos 17 e versículo de número 18, a árvore boa e a árvore má. O versículo de número 19 mostra que quando uma árvore não produz, ela é cortada, portanto, é uma árvore ruim. Versículo de número 21 a 23 mostra-nos duas profissões de fé. Uma que é de dizer: o Senhor não aprova apenas aquela que se diz, mas uma outra de fazer, essa que Deus quer. Aqui não se vive de palavras, mas que se vive de praticidade. Os versículos de número 24 a seguir mostram-nos que há também dois tipos de construtores, um inteligente e um insensato,
Mas também existem dois tipos de fundamentos ou alicerces. Um que é areia e outro que é rocha. E dentro dessa perspectiva, o Evangelho de Mateus, como ele é dirigido aos judeus, sempre está tratando de dois, porque ele está se dirigindo aos judeus. E os irmãos sabem que Deuteronômio 17:6 diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Deuteronômio 19:15 também diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E como geralmente o Senhor está no meio da verdade, porque Ele é a própria, e conhecereis a verdade vos libertará. Para um judeu, um testemunho que poderia ser confirmado e falado é quando estivesse pelo menos dois. E dentro dessa perspectiva, o Senhor coloca o seu ensino nestes versículos. Eu quero conversar com os irmãos acerca deste tema: conselhos práticos de Jesus. Conselhos práticos de Jesus. Porque tudo que vemos nesse texto da mensagem do Senhor Jesus são conselhos. E vejamos que o Evangelho é simples e nós não precisamos complicá-lo, só precisamos crer nele e seguir. Primeiro conselho prático de Jesus. Número 1. Entrai pela porta estreita. O texto mostra que há duas portas. Uma porta estreita e uma porta espaçosa. Uma porta larga. O pior é que diz o texto que muitas pessoas entram pela porta e pelo caminho espaçoso. Mas qual é o conselho prático de Jesus? Entrai pela porta estreita. É verdade que nós vivemos dias onde há evangelhos e evangelhos sendo pregados. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo que fez a diferença na sua, na minha vida. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que somos diferenciados e pode-se fazer uma separação daqueles que entraram pela porta estreita e por aqueles que estão andando ainda pela porta e pelo caminho espaçoso. O mais preocupante é porque há tantas pessoas enlarguecendo essa porta e nós ainda continuamos vendo a porta estreita. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 5:6 e Gálatas 5:9 que não precisa muito fermento, basta tão somente um pouco de fermento para levedar toda a massa. O salmista no Salmo 42, versículo 7, ele diz que um abismo chama outro abismo. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 14, diz que se um cego guia outro cego, os dois cairão no mesmo abismo. O que o Senhor Jesus quer de nós é que nós ouçamos e atendemos para os seus conselhos que são práticos. É que nós entremos pela porta estreita. A porta estreita não aceita bagagem. A porta estreita não aceita pecado. A porta estreita não aceita aquilo que nós colocamos como desculpa. E nós vamos já orar, porque algumas pessoas nos procuraram durante poucos dias, dizendo que não estão se sentindo bem por algumas ceias não terem participado, por motivos banais, não por pecados terríveis, mas por motivos banais. E outros que disseram querer fazer um ajuste com Deus, porque há tempos que não dizimam mais, e estão notando que a vida deu uma balançada. E eu sempre digo, o remédio é esse: arrependa-se, já está confessando, abandone o pecado e faça uma aliança com Deus para seguir daqui para frente. Porque se dizimar um mês
está sendo difícil para a nossa vida cristã, quanto mais juntar um montante de 4, 5, 6 meses, um ano. Há quem não entenda isso e às vezes coloca dificuldade. Mas tudo isso é porque alguém decidiu entrar por uma porta estreita e está consciente de que o Espírito de Deus não enlargueceu essa porta, e por isso sentem a necessidade que para muitos pode parecer não importante, mas estão sentindo-se incomodados e preferem pedir perdão, arrepender-se, confessar e fazer uma aliança com Deus, lutando para abandonarem as velhas práticas, do que entrarem por uma porta larga, por um caminho espaçoso, que não levará a uma eternidade com Deus. Segundo lugar, acautelai-vos dos falsos profetas, diz o versículo de número 15. O apóstolo Paulo diz que chegando no final dos tempos, as pessoas amontoariam para si até doutores, mestres, pessoas que poderiam se esmerar e falar da palavra de Deus, mas com alguns enfeites que ela não precisa. A palavra não precisa de nenhum penduricalho. A palavra não precisa de nenhum ajuste meu e nem seu, e de nenhum teólogo no mundo. A palavra de Deus só precisa ser lida, crida, pregada e aplicada com verdade na alma humana, porque é isso que muda a vida do ser humano. É isso que nos ajusta com Deus e na comunhão com Ele. Nada mais que isso. Única e exclusivamente a palavra. O problema é que poucos a têm lido. E quanto menos lemos a palavra, mais distante nós ficamos dela. Quanto mais dela lermos, mais nós desejaremos nos aproximar de Deus e também nos parecermos com Cristo. Já foi lido nesta noite: a palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O terceiro conselho prático de Jesus é: faça a vontade de meu Pai. Versículo de número 21 diz que não é todo o que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É possível que alguém conheça as palavras de Jesus, mas não procure vivê-las. É possível que alguém pregue as palavras de Jesus, mas que ainda não abriu o coração para vivê-la. É possível que alguém conheça profundamente em seus originais, em sua forma de ser composta, e termos um livro único em nossa mão, com vários livros juntos nela, mas que ainda não nasceram de novo, e vivem um evangelho apenas de dizer. Mas Jesus disse: olha, não é aquele que diz, mas é aquele que faz. Uma coisa é falarmos bonito e até conseguirmos ludibriar a mente de muitos. A outra coisa é nós estarmos interessados no que diz a palavra para as nossas vidas. Veja que essa foi a preocupação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 25, 26, ele diz: eu não estou combatendo, eu não estou dando murro no ar, eu não estou perdendo meu tempo antes, eu subjugo o meu corpo à servidão, e naquilo que eu prego aos outros, eu tenho feito de todas as maneiras para que eu não seja reprovado. É ele quem escreve ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 4,16, e ele diz: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, e também tenha cuidado da doutrina, porque se tu fizeres isso, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que estão te ouvindo.
como aqueles que te ouvem. Você já ouviu alguém dizer que a mensagem convence, mas o testemunho arrasta as pessoas? Evangelho não são apenas belas palavras. Evangelho é mudança, transformação de vida, personalidade e caráter, porque Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Quando nós olhamos para o Evangelho é isso, faça a vontade do meu Pai. Quarto lugar, seja prudente, pratique o que escutou. Está lá no versículo de número 24. Eu ainda me apego mais ao relato de Lucas, que Lucas no capítulo 6 e o versículo 48, ele disse assim, que o homem sábio, ele cavou, mas cavou fundo. A ideia que dá é que na superfície ele não havia encontrado a rocha que ele gostaria de encontrar. Mas Lucas 6,48 diz que ele cavou uma vala larga e cavou fundo, até que encontrou pedras. E lá debaixo ele começou a edificar a sua casa, não em cima da areia, mas em cima da pedra que estava funda. Nós estamos vivenciando dias que ou nós cavamos fundo para colocar o alicerce da nossa casa espiritual, ou a nossa construção não será bem sucedida. Porque nós caminhamos para dias que há muito tempo o salmista já havia dito no Salmo 74, versículo de número 9, já não temos os nossos sinais, as nossas marcas desaparecerão, e não há profeta que nos diga até quando isso durará. Olhamos de um lado para o outro e ouvimos coisas e coisas, e vemos decepções e mais decepções, e vemos tristezas e mais tristezas. E alguém está dizendo: para quem olharei, o que eu vou fazer? Quem é que tem um padrão de vida a ser seguido? E a Bíblia continua dizendo: olhai para Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Porque nós não podemos, como soldado de Cristo verdadeiro, nos embaraçar com os negócios desta vida, porque o Senhor nos alistou para a sua obra e nós não podemos nos embaraçar com elas. Quinto lugar, edifique certo, edifique sobre a rocha. Porque o texto mostra que um homem sem inteligência edificou a sua casa sobre a areia. Eu tenho dito aos irmãos que tanto oração quanto leitura da Bíblia Sagrada, quem não é crente pode orar, como pode ler a Bíblia sem ser crente. O que eu acho impossível é que alguém permaneça crente sem ler a Bíblia e sem orar, porque são necessidades básicas. Qualquer e toda pessoa que nós conversarmos, em qualquer que seja a circunstância da vida, seja de problemas, de enfermidades ou lutas enfrentadas, sempre nós damos-nos o trabalho de perguntar: está lendo a Bíblia? Está orando? Não, porque é base na vida do crente. O salmista disse que quase escorregava os seus pés, Salmo 73, quando ficou olhando para a vida de quem não servia a Deus. Ele só pôde compreender a grandeza de Deus, versículo 16 aqui, quando ele entrou no santuário de Deus e começou a conhecer as maravilhas de Deus. Foi aí que a sua vida espiritual tomou um norte. Mas ele estava sentindo na vida,
Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos o salmista no Salmo 119, versículo de número 55 a 53, dizendo: Senhor, eu quero ser avivado, mas segundo a tua palavra. Eu te dou graça, porque a tua palavra já me vivificou. Eu fui para a tua casa e falaram mal de mim, e eu quase também desisti. Mas quando eu examinei a tua palavra, eu entendi que meu lugar é na tua casa. Irmãos, se nós não conhecermos, se nós não lermos, se nós não buscarmos, se nós não vivermos a palavra do Senhor, nós não teremos como ir muito longe. Eu estou lhe falando de conselhos práticos de Jesus. Primeiro, entrai pela porta estreita. Mas eu queria um evangelho que me apoiasse em tudo. Não, você não vai encontrar esse evangelho se o evangelho for de Cristo Jesus. Porque o evangelho é exatamente para isso, para nos moldar, nos orientar e nos mostrar o caminho certo. 2, deve-se ter cuidado com os falsos profetas, porque os falsos profetas têm uma mensagem diferente dessa. A mensagem de Moisés era a mesma, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19 a seguir, ele coloca diante de vós 2 caminhos, o da vida e da morte. O conselho é esse: escolhe a vida para viver. Josué, no capítulo 24, 15 a seguir, ele diz: se Baal é Deus, vão atrás dele; se Jeová é Deus, seguiu. Agora eu já me decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. João Batista chega e diz: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, o machado está posto à raiz, a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus chega da mesma forma, o mesmo evangelho: arrependam-se, porque o reino de Deus já está entre vós. Mas os falsos profetas tiram outro evangelho, mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é esse: faça a vontade do Pai. Você sabe por que muitas pessoas hoje têm dificuldade? É porque qualquer questionamento acerca da fé, acerca dos costumes, dos usos da doutrina cristã, que as pessoas dizem assim: não, eu faço, não sinto nada. Não, eu olho para a Bíblia e aí eu vivo, mesmo que não seja de acordo com a Bíblia, mas meu coração não me acusa. Jesus não pediu para nós seguirmos o nosso coração. Ele disse: faça a vontade do meu Pai. O nosso conselho é: leia a Bíblia, e toda dúvida que tiver, leia a Bíblia e diga: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque a vontade dele nem sempre será a minha vontade e a vontade do meu coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17 e o versículo de número 9. Mas uma coisa é certa: a vontade dele é boa, perfeita e agradável, até mesmo quando não é a nossa própria vontade. Seja prudente, pratique o que escutou. Tudo quanto ler na Bíblia, tudo quanto examinar nas Escrituras Sagradas, diga: Senhor, eu quero ver cumprida a tua palavra em mim. A Bíblia não é um livro histórico apenas, mas a Bíblia é um livro prático. O Senhor está desejoso que nós abramos este livro, leiamos este livro e desejemos viver as promessas contidas neste livro. Você lembra dos discípulos? Quando eles foram presos, quando eles apanharam, quando eles foram soltos. Capítulo de número 4, 29 a seguir de Atos dos Apóstolos. Eles se reuniram todos depois de uma prisão, depois de terem apanhado, depois de terem sofrido por causa do Evangelho. E na reunião deles eles disseram: ó Deus do céu e da terra, nos dê graça e também nos dê intrepidez, nos dê poder e ousadia para nós pregarmos a tua palavra.
Olha que eles estavam vindo de uma perseguição, porque haviam pregado a palavra, mas eles estavam tão convictos dessa palavra, que eles estavam pedindo uma graça maior para anunciar esta palavra. A Bíblia diz que Deus mandou um poder tal naqueles dias, que o local onde eles estavam reunidos, ele foi abalado e eles se tremeram pelo poder na oração do povo que ali se reuniu naquele lugar. Evangelho é um evangelho prático. O Senhor quer que vivenciemos a prática do evangelho. Nós, como igreja cristã e pentecostais, nós seguimos uma ortodoxia bíblica. E ser ortodoxo é querer andar conforme a Bíblia Sagrada, mas apenas doutrina. Agora, nós também devemos viver a ortopraxia, que é uma ortodoxia bíblica, uma crença na doutrina bíblica, acompanhada da prática diária do que aconteceu na Bíblia, acontecer na vida de cada um de nós. Nós precisamos ter confiança em Deus, que Deus ouve oração de um crente fiel. E nós dissemos em uma das congregações essa semana, orando, cantando e vencendo. Porque Tiago 5,13 diz: está alguém aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores a Deus! Alguém está triste e fica deprimido. Alguém está triste, vai para as redes sociais. Alguém está triste, procura para um lado, procura para o outro. Mas a Bíblia diz: se alguém se aflige, ore! Porque na oração o Senhor nos socorre, na oração o Espírito nos acalenta, na oração nós derramamos a alma e o Espírito, e Deus vem em nosso encontro para nos socorrer e nos ajudar, livrando-nos das nossas angústias. Salmista no Salmo 50, versículo 15, ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Está alguém contente? Cante louvores a Deus. O hino 302 diz: ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Irmão, tem gente adoecendo porque não ora, e tem outros por não cantarem. Você e eu fomos feitos para adorar a Deus. Esse negócio de afinação de altura é só aqui no meio da multidão. Mas se o teu coração é sincero para com Deus, aonde você estiver, e você abrir os lábios e dizer: Deus é para ti, Deus vai receber louvor e adoração, e você verá a diferença na vida. Edifique da forma certa sobre a rocha. Sexto e último lugar: vinde a mim. Mateus capítulo 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, pelo menos todos, cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tira de nós o jugo do pecado, Ele traz um alívio. Mas quem quer servir a Cristo de verdade, recebe o jugo de Cristo, que é suave, que é leve. É suave e é leve porque estamos com Cristo, temos a palavra, o Espírito de Deus nos ajudará. Mas não deixa de ser fardo. É suave e é leve porque nós não fazemos obrigados. 1 de João 5,3. É por isso que os mandamentos dele não são pesados e nem penosos, porque todos nós estamos aqui porque Ele nos comprou, Ele nos conquistou, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos
nos salvou, Ele preparou um lugar para nós que nós vamos para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros e peregrinos, mas nós vamos para a nossa casa em breve. É suave e é leve, porque nós fazemos por amar a Cristo. Mas tem um certo peso, porque disse Paulo em 2 Timóteo 3,12: todos os que decidirem servir a Deus fielmente padecerão perseguições. Mas o Senhor Deus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém nesta noite que não pecou para a morte, ficou sem cear alguns dias, como alguns falaram. Outros que achavam que era necessário uma oração antes de participar da ceia. Alguns que passaram meses. Isso é um atrapalho, irmãos. Não se engane, isso é embaraço. A Bíblia fala de pecados, mas fala de embaraços. Quantas não são as pessoas que se embaraçam? Ele não toma a ceia, ele falta outro, e ele vai ficando com um ciclo vicioso. E quando ele espanta-se, já foram 3, 4. Aí ele começa a sentir-se mal, sentir-se envergonhado e pensar: o que vou fazer? E Deus bondosamente nos abre uma oportunidade para que, se nós quisermos, fazermos isso. Outros disseram: Silvio, há meses deixei de dizimar um mês, deixei de dizimar o outro, parece que está uma bola de neve vindo assim. Eu digo: eu conheço isso aí. A oportunidade é: arrependa-se. O pecado foi confessado, abandone, e você ajusta a vida em aliança com Deus daqui para frente. Observe que é com Deus, tem nada a ver com isso. E você passar a ser fiel daqui para frente. Os irmãos viram como oscila de acordo com a reunião hoje à tarde. E tudo isso impacta de que vidas sejam alcançadas e abençoadas. Porque Malaquias 3:10 diz que as pessoas nos chamariam bem-aventurados, uma vez aplicado da forma correta aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E a gente vai se embaraçando, abrindo espaços a fim de que nós queiramos enlarguecer a porta. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita, caminho é apertado, e feliz daqueles que sentem um incômodo, porque só pode ser com o Espírito de Deus e a sua palavra. Porque do caso contrário, já não sentiria mais. Porque não são poucos os que tornam-se insensíveis, mas Deus, que é conhecedor da mente, do coração e dos desejos. Porque pecado na vida do crente sempre é acidente, nunca uma programação. E aqueles que acidentam-se na vida espiritual, o Senhor dá-lhes a oportunidade para que assim o façam, tomando um novo rumo na vida, e o nome do Senhor seja glorificado. Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus e entregar a vida a Cristo? Alguma pessoa que nos visita e quer entregar a vida a Cristo ou reconciliar-se com Deus? Todos estes querem oração antes de ceiar, mas eu já estou fazendo o convite. Tem alguém que queira Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo, reconciliando-se com Ele? Igreja, fique de pé, estendamos as nossas mãos e oremos pelos nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, e nós louvamos ao Senhor por seu bom Espírito e pela conscientização que o Senhor traz a cada um de nós, porque o Senhor nos quer mais perto de Ti, e que vivamos para o Teu louvor e para a Tua glória. Abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão. O Senhor conhece bem a vida de cada um, sabe de suas necessidades, e que com sinceridade eles venham aos pés do Teu altar, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, para que possam participar deste memorial tão significativo, mas querem fazê-lo de consciência tranquila e mãos limpas,
no propósito de glorificarem a Ti na beleza de Sua santidade. Abençoa a todos para que assim o faça, para o louvor e glória do Teu nome. Com fé te pedimos e a Ti somos gratos, em nome de Jesus. Amém.